Muito bom dia a todos. Bem-vindos a este painel, o último da manhã, dedicado à questão da formação, a formação dos técnicos na área da justiça e de que forma é que isso pode contribuir, ou o que é necessário fazer do ponto de vista da formação para contribuir para um melhor e mais efetivo combate a este problema, a esta questão de direitos humanos que afeta o mundo e, em particular, também Portugal. Eu vou começar por dar a palavra, fazer uma breve apresentação e dar, cada oradora tem cerca de 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, colocarei também algumas questões e tentaremos também, porque penso que isso é importante, que seja reservado tempo. Tentaremos também não nos estender muito nas intervenções para que seja possível depois à sala intervir dentro com as questões que vos aprouverem. Eu começaria por começar com uma pequena questão, já lá vamos. Por agora vou só apresentar brevemente o nosso painel. À minha direita tenho a doutora Ana Pinto Leal, portanto, Ana Teresa Pinto Leal, que é a diretora adjunta do SEJ e a Procuradora-Geral Adjunta, e tem uma área a seu cargo, tem tido durante uma grande parte da sua carreira uma área a seu cargo que está também muito ligada com esta, que tem a ver com a jurisdição de família e crianças. E nomeadamente do ponto de vista da formação no SEJ, nesta área de família e crianças, que, como sabemos, é absolutamente indissociável, e depois já terei algumas questões para fazer relativamente a isto e à Convenção de Istambul e ao cumprimento da Convenção de Istambul. É uma área que está estritamente ligada a esta área da violência de género e doméstica. Depois temos a doutora Ana Cáceres, que é do Conselho de Oficiais de Justiça, portanto, que é o órgão que, no fundo, aprecia o mérito e exerce o poder disciplinar sobre os oficiais de justiça. Oficiais de justiça cuja profissão e tarefa é muito importante também em todo o aparelho judicial e judiciário, no sentido em que muitas vezes são quem dá apoio aos processos nos tribunais e contacta com as vítimas. Portanto, muitas vezes um dos principais rostos que as vítimas têm no contacto com o edifício de justiça passa justamente muito pelos oficiais de justiça. E depois teremos também lá ao fundo a doutora Fernanda Almeida Ribeiro, bastonária da Ordem dos Advogados desde janeiro de 2023 e trabalha há muitos anos também começou e tem experiência na área de empresas, de direitos humanos, recursos humanos, a área de direito laboral e também tem bastante prática e experiência do ponto de vista daquilo que nós chamamos o apoio judiciário, não é? Portanto, o levar a justiça e o permitir que a justiça, que as pessoas que não têm posses, portanto, que têm mais fracos recursos financeiros, tenham também um acesso mais equitativo à justiça. E, portanto, desse ponto de vista, imagino que haja uma grande diversidade de casos que lhe aparecem. Fazendo esta questão, esta primeira fase, passaria... Desde já, se calhar, podemos fazer por primeiro a doutora Ana Pinto Leal, depois a doutora Ana Cáceres e a doutora Fernanda Almeida Ribeiro, para fazerem as suas breves intervenções. Queria só deixar... Diga? Não tem mal, não tem mal. Avança. Pinheiro, peço desculpa. Não tem mal. Acontece sempre. Acontece sempre. É os eiros. Entre uma árvore e um rio. É bom, isso não é propriamente uma coisa má. E, portanto, eu deixaria desde já uma questão. Nós somos jornalistas e às vezes gostamos de espicaçar e provocar. E acho que é uma questão que é provocativa, mas, por outro lado, nos deveria fazer a todos refletir. Deixava para as convidadas, deixava também para a sala, deixava para mim própria, que é
sabemos que morrem, ainda há pouco o Dr. João Oliveira veio falar sobre isso, pelo menos, em média, 25 mulheres por ano em contexto de relações de intimidade, de violência doméstica. Sabemos que há cerca de 30 mil, 30 mil, entre 26 e 30 mil queixas por ano de violência doméstica. Vamos inverter os papéis e vamos pensar que todos os anos morriam às mãos das suas mulheres 25 homens, das mais variadas situações. Que todos os anos se queixavam 20 mil homens por serem agredidos das mais variadas formas, física e psicologicamente, por parte das suas mulheres. Estaríamos exatamente na mesma situação em que estamos aqui, a clamar por mais medidas e por mais efetividade no combate a este problema? É a pergunta que vos deixo. Faça favor, doutora Ana Pinto Leal. Muito obrigada. Bom dia a todos. Quero, para começar, por felicitar a SIC pela realização de mais este fórum. Enfim, bastava ouvir o que foi dito no dia de ontem e já no dia de hoje para perceber a importância que tem esta discussão de ideias, esta reflexão que aqui tem sido deixada pelos diversos oradores, onde eu tive a oportunidade de ouvir online grande parte deles. De facto, a senhora jornalista acabou de referir aqui, pegar aqui nos números. Os números são, de facto, muito impactantes. Podia ser só um ou dois, que seria igualmente grave, mas os números da violência doméstica têm uma dimensão que necessariamente nos tem que preocupar, e mais, não diminuem. É que lembro-me que há alguns anos atrás se dizia que o número de comunicações e de participações de violência doméstica acontecia e aumentava sistematicamente porque as pessoas estavam mal informadas, portanto que até aí não havia muito conhecimento e que, enfim, as vítimas começavam a ter mais consciência do que poderiam fazer e apresentavam mais queixas. Hoje em dia, se calhar, esta já não é a explicação, porque a informação, admito que não chega igualmente a todas, mas a informação na sociedade atual corre e as vítimas estão mais ou menos esclarecidas do que é que devem e podem fazer. Portanto, a explicação não está aqui. A explicação encontra-se que a nossa sociedade está cada vez mais violenta, e está cada vez mais violenta contra as mulheres, está cada vez mais violenta no âmbito familiar. Isto é uma preocupação enorme. Portanto, bem-vinda a este fórum e a todos os outros em que possamos discutir estas questões. Agradeço o convite que foi dirigido ao SES e é com muita honra e muito prazer que estou neste painel este integrado por estas ilustres convidadas. Vou dizer algumas coisas absolutamente evidentes, mas vou dizê-las à mesma. O fenómeno da violência doméstica não é um fenómeno apenas de natureza jurídica, não é. E os magistrados, e eu estou aqui a falar na perspectiva dos magistrados, da formação dos magistrados, é para isso que aqui estou. A perspectiva não pode ser técnico-jurídica apenas. Vai muito mais além. A violência doméstica não é por acaso que se chama um fenómeno. É um fenómeno porque ela é transversal a toda a sociedade e não escolhe na idade nem estatuto social. A questão da idade, ainda há, hoje nos painéis da manhã foi falar disto, é uma questão que começa a ter outros contornos e que nos leva a outras preocupações. Cada vez mais situações de violência doméstica de filhos relativamente a pais, portanto, violência doméstica contra idosos e entre idosos. Portanto, nós vemos muitas situações de violência doméstica entre casais de pessoas com 60, 70 e 80 anos. Isto por um lado.
E depois temos também situações de violência doméstica em gente muito, muito jovem. A questão da violência, a violência no namoro é uma questão preocupante. Hoje em dia, nas escolas, assusta-me, confesso, eu sou de uma geração diferente, tenho 64 anos de idade, portanto, sou de uma geração diferente. Assusta-me como é que hoje as raparigas, as meninas, as jovens aceitam por parte dos namorados e até dos amigos o controle que aceitam. No meu tempo, na minha altura, seria, quer dizer, nós lutávamos para isto, era a autonomização da mulher. Enfim, eu no outro dia estava a falar com alguém da comunidade escolar da Amadora, que é onde eu resido e onde trabalhei, em cujo tribunal trabalhei durante muitos anos, e estavam-me a dizer que há meninas que faltam à escola, ou seja, absentismo escolar, porque os namorados, por ciúmes, não as deixam ir à escola. Portanto, isto está detectado. Portanto, esta violência, a questão da transversalidade a nível das idades deste tipo de violência é muito preocupante, e temos aqui duas franjas que acho eu, nos merecem uma particular atenção. Estou aqui para falar um bocadinho da formação, aliás, este painel, e da formação de magistrados. O SES, como sabem, é a Escola de Magistrados e cabe-nos a nós, SES, a obrigação, uma das nossas obrigações é a formação de magistrados. Aliás, somos a única escola, a formação inicial é só o SES que dá, portanto, a formação inicial dos magistrados, a formação contínua, temos essa obrigação também, sendo certo que os Conselhos Superiores, a Procuradoria-Geral, também a Ordem dos Advogados, enfim, realizam variedíssimas ações de formação, que também abertas aos magistrados, mas esta é uma competência do SES. E a primeira questão que aqui se me suscitou foi a formação contínua dos magistrados é obrigatória. Eu fui ver o que é que dizem os nossos estatutos. E os nossos estatutos, o Estatuto do Ministério Público diz que os magistrados, e isto é igual ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, os magistrados têm direito à formação e têm também um dever de formação. Mas só no Estatuto do Ministério Público é que está uma obrigatoriedade de presença, de realização de 2 ações de formação por cada ano. Curiosamente, no Estatuto da Magistratura Judicial, esta norma já existiu, mas foi, entretanto, revogada. Ou seja, temos que há obrigação para os magistrados do Ministério Público de frequentarem 2 ações de formação por ano. Na Magistratura Judicial, neste momento, no seu Estatuto, não tem uma regra destas. Eu pergunto. E depois também o Conselho Superior do Ministério Público pode determinar a obrigatoriedade de presença em determinadas ações de formação. O que eu pergunto é, se calhar, tendo em consideração o que representa a violência doméstica na nossa sociedade, se calhar as ações de formação nesta área deviam de ser de frequência obrigatória para os magistrados. Portanto, refletir neste aspecto, eu penso que era importante. O que é que o SES, entretanto, tem feito nesta área? Tem feito alguma coisa? Aliás, o SES é um dos parceiros envolvidos na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030 e foi estabelecida uma parceria no sentido de rever o nosso e-book sobre o manual interdisciplinar e pluridisciplinar de violência doméstica, que foi feito em 2020. Portanto, temos aqui um manual. Deixem-me dizer-vos, se calhar a maior parte de vós sabe, tudo o que são manuais eletrónicos do SES estão disponíveis online de forma absolutamente gratuita.
Portanto, nós temos este manual sobre violência doméstica elaborado em parceria com a SIG, e o manual chama-se Manual Pluridisciplinar de Violência Doméstica, implicações sociológicas, psicológicas e jurídicas do fenómeno. Portanto, estamos a ver aqui que já estamos a sair da mera tecnicidade, dos aspectos técnico-jurídicos, e temos publicados, para além deste manual, cerca de mais 10 e-books que tratam estas matérias, quer do ponto de vista do crime em si, relativamente a adultos, quer também na perspectiva das crianças vítimas e da consequência que as vítimas de violência doméstica, crianças, e hoje já aqui foi falado, e acho que é uma preocupação, e eu reafirmo aqui aquilo que foi dito, as crianças continuam ainda a ser muito vítimas invisíveis deste crime, sendo certo que são elas as que muitas vezes mais sofrem, porque para além de verem a sujeição da pessoa que gostam, de quem estão próximas, então quando são crianças muito pequenas, isto é absolutamente arrasador. A exposição sistemática à violência, e não significa necessariamente que quando o pai bate na mãe a criança esteja presente, também acontece, mas mesmo que não esteja, ela vê, ouve o que se passa, ela está no seu quarto e está a ouvir o agressor a agredir a mãe, vê a mãe com as sequelas resultantes da agressão, e mais, está estudado, não estou a dizer novidade nenhuma, estas mães perdem capacidade de cuidar dos filhos, porque entram num pouco em modo de autopreservação. Isto faz com que esta criança seja também vítima de violência doméstica. Eu, há algum tempo atrás, fiz um estudo para escrever escrevi um artigo sobre esta matéria e procurei alguma jurisprudência neste âmbito, e o que verifiquei foi situações da matéria de facto resultava inequivocamente, por um lado, a existência de crianças pequenas no agregado familiar e, por outro lado, uma situação de violência reiterada, e nem uma palavra sobre a situação da criança, evidente, vítima, imputar àquele arguido, aquele crime de violência doméstica em que se fosse ofendido os filhos, as crianças do agregado, não. Penso que a alteração recente ao artigo 152 poderá ajudar um pouquinho a melhorar isto, mas temos que fazer aqui o nosso papel, e nós lá temos as nossas ações de formação contínua. Deixem-me dizer-vos que o SES, desde há uns anos a esta parte, tem uma parceria com a equipa de avaliação retrospectiva de homicídios no âmbito da violência doméstica, e têm sido debatidos, e esta parceria faz com que nós estejamos a debater muitas das recomendações que são feitas nos diversos relatórios que foram apresentados. Temos tentado e temos conseguido descentralizar as ações de formação. Portanto, as ações de formação, eu tinha aqui no plano do ano passado, tivemos em Santarém, em Évora e em Aveiro. Este ano iremos a outras localidades fazer estas ações de formação, e estas ações de formação são essencialmente workshops. O trabalho de casos concretos. Temos investido, o SES tem investido cada vez mais neste tipo de ações, portanto, o trabalho concreto. Eu ontem ouvia uma pessoa que estava na assistência e que tinha sido orador há uns anos atrás no SES, e que quando deu por ele só tinha uma pessoa na audiência, porque toda a gente tinha saído tinha abandonado a formação, porque, enfim, tinha o comboio para apanhar, digamos. Ou seja, o método expositivo não pode ser afastado, porque temos, de facto, questões que merecem esse método expositivo, mas ele tem que ser mitigado, muito mitigado, e darmos relevância mais ao caso concreto, discutirmos, trabalharmos casos concretos. Apenas mais uma palavra, certo, mas só aqui acrescentar só o seguinte:
é evidente, e também já foi aqui muito dito, isto não é uma questão só de técnica jurídica. Temos que convocar para esta realidade muitos outros saberes, como seja a psicologia e a sociologia. Nós temos, temos no primeiro ciclo formação para os nossos auditores relativamente à psicologia judiciária, em que psicólogas vão ao SES transmitir os conhecimentos necessários designadamente para as inquirições, portanto, técnicas, fornecer técnicas de inquirição, necessariamente técnicas que não revitimizem os ofendidos, as vítimas, que é uma coisa que às vezes acontece, ou que se calhar mais vezes que aquilo seria necessário, e estas aulas, portanto, este levar ao SES outros saberes tem sido feito, e neste momento está a haver uma tentativa de levar, por exemplo, fazer uma sessão destas e a seguir, em sessão, fazer-se uma simulação de um julgamento para que os senhores auditores possam aplicar nesta simulação os conhecimentos que foram transmitidos nestas sessões de psicologia judiciária. Portanto, eu tenho aqui mais algumas coisas, mas ficará para depois. Muito obrigada por me terem ouvido. E então... Muito obrigada. Passava então à doutora Ana Casses. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite e felicitar efetivamente a iniciativa, que eu penso que é importante que se reflita sobre a formação dos profissionais de justiça nesta matéria. Depois, só uma precisão, embora diga ali Conselhos Oficiais de Justiça, é verdade que estou aqui em representação da Sra. Diretora-Geral da Administração da Justiça, eu sou Subdiretora-Geral da Administração da Justiça, juiz de Direito e a exercer as funções em Comissão de Serviço, mas não é o COJ que tem a valência de formação, é mesmo a própria Direção-Geral, uma unidade orgânica, que é o Centro de Formação da Direção-Geral, que tem essa obrigação. O COJ depois, efetivamente, avalia o mérito e a disciplina e a atividade que justifique. Eu própria já fui vice-presidente do COJ, mas não tem, senão, um poder de recomendação, digamos assim, é sempre ouvido antes de estabelecido o plano de formação anual. Quando iniciei funções na Direção-Geral da Administração da Justiça, foi uma das minhas primeiras preocupações, foi efetivamente a formação sobre esta matéria. No ano de 2019 e 2020 não havia conteúdos específicos sobre isto e possivelmente também em 2020 muito devido à pandemia que não permitiu se calhar que os organismos também se organizassem, digamos assim, em suficiente capacidade para chegar a todas as necessidades, mas em 2021 foi estabelecido como um objetivo e, efetivamente, foram criados conteúdos específicos nessa matéria, nomeadamente que depois tiveram reflexo não só também em formato de e-learning, e que está na plataforma do Centro de Formação disponível para todos os oficiais de justiça, mas também em um webinar em que teve a participação de uma senhora magistrada coordenadora do Ministério Público, um senhor juiz presidente, um formador coordenador e a colaboração da PSP também nessa matéria. Foi uma primeira parte que depois se transformou mesmo em ações de formação mais sistematizadas e presenciais também, deslocalizadas por todas as salas de formação que a DECAJ tem nas comarcas. Todavia, como ponto negativo, ainda há a assinalar uma grande falta às ações de formação. A taxa de absentismo, concretamente nesta matéria, é de 47%, e continuamos a ter mais prevalência de presenças femininas do que masculinas na própria formação, e isso também às vezes significa qualquer coisa, não é? Pelo menos que terão que haver mais sensibilizações para a questão. Este ano de 2024 vai começar um plano mais organizado, digamos assim, junto dos senhores oficiais de justiça que trabalham no Ministério Público, concretamente nos DIAPs, para todos aqueles que ainda não frequentaram a formação
irem à dita formação, sendo certo que os oficiais de justiça também têm um dever estatutário de frequentar a formação, sendo uma falta disciplinar não o fazer, mas não se tem enveredado naturalmente por aí, porque o que nos parece é que tem que haver pedagogia e tem que haver efetivamente uma sensibilização para a questão. Por outro lado, construíram-se então 2 manuais, um manual de circulação pelos espaços, porque, como sabem, nem todos os tribunais têm a mesma disposição e as mesmas valências, e é algo que não se pode fazer de forma indiscriminada para todos os edifícios, e portanto ele tem normas abertas, digamos assim, sugere a circulação da vítima por local diferente do agressor, sugere que seja colocada numa sala diferenciada, sugere que essa sala tenha videoconferência para o caso de ser necessário depor de forma recatada e em vez de estar misturada com o resto das testemunhas. Houve algumas comarcas que, até por sua iniciativa, tinham também começado a desenhar situações desse género, e outras que, aproveitando o manual, também desenharam esse espaço, porque os senhores administradores judiciários foram interpelados diretamente para o fazerem, para refletirem sobre os edifícios onde chegam vítimas e para tentarem adaptar esse manual de circulação aos ditos edifícios, e também um manual de boas práticas na recepção das vítimas, isso destinado aos oficiais de justiça de uma forma muito prática, não tanto com a enumeração, digamos assim, das normas que lá constam sempre para consulta, mas mais com conselhos práticos baseados em bibliografia e com o apoio também de psicólogos, e que foi feito um trabalho conjunto no sentido de explicar às pessoas que devem receber a vítima de uma forma empática, fazer uma escuta ativa, desligar o telemóvel, prestar atenção. Todas aquelas práticas que já estão sinalizadas foram transformadas, adaptadas, digamos assim, aos oficiais de justiça, e que nos parece que têm vindo a ter um bom resultado, desde logo sensibilizando para o caso das vítimas em virtude da idade, em virtude de doença, em virtude de deficiência e, concretamente, as de violência doméstica, pelas características particulares que têm. Por fim, para também não me demorar muito, aproveitava para dizer que também em inícios de 2021, mas que se foi vindo a concretizar ao longo do ano de 2022 e agora 2023, a Direção-Geral criou 117 salas que nós chamamos de crianças, porque são aquelas salas que têm o vidro com o espelho para a audição das crianças e que estejam a ser visualizadas pelos magistrados, e a criança está com o técnico de apoio e, portanto, com o equipamento áudio também apropriado para o efeito. Têm tido grande adesão, porque naturalmente são úteis e permitem que as pessoas nos tribunais façam um melhor acolhimento às crianças vítimas nesta situação. Por outro lado, isso da iniciativa do ICFES, já em finais de 2021, tinham sido instaladas 40 salas que se chamam GAFTA, não sei se já ouviram falar, que eram apropriadas precisamente para a tomada de declarações em memória futura, mas como era uma candidatura europeia, era só destinada a determinadas áreas geográficas e aqui Lisboa, por exemplo, não foi contemplado. Esse problema agora ficou efetivamente mitigado com o PRR, porque existe um projeto que é do equipamento das salas de audiência, em que a DGAS tem o áudio e o ICFES o vídeo. A DGAS já está em fase de esclarecimentos aos concorrentes e, portanto, até ao final do ano ainda deve ser adjudicado, que são 5,4 milhões de euros, e o ICFES tem a videoconferência, que são 10 milhões, e também já lançou o concurso, já foi publicado oficialmente. E, portanto, prevê-se que inícios de 2025 já esteja tudo instalado. O prazo de execução são 13 meses e, desse ponto de vista, quero dizer que vão ser criadas mais condições, melhores condições,
para que funcionem as audições de crianças e de vítimas de forma diferenciada e de forma mais articulada, digamos assim. Pronto, eu acho que de início era... Passamos então à doutora Fernanda de Almeida Pinheiro. Então, muito bom dia a todos e a todas. Eu, antes de responder ao seu desafio, vou só aqui dizer à doutora, agora só falta que consigamos coordenar-nos de forma a que o juiz de instrução ouça a criança uma única vez e que essa audição dê para todos os processos e que consigamos colher o depoimento dessa criança fresco para que ela depois possa merecer uma condenação em tribunal, porque muitas das vezes o que acontece é que quando chegamos ao tribunal já a criança não se recorda de nada do que se passou anteriormente porque é muito jovem. Portanto, temos aqui muito caminho a percorrer, pese embora tenhamos já feito um longo caminho e por isso estamos todos aqui. Respondendo à sua questão, não tínhamos este problema resolvido, mas tínhamos este problema muito diminuído, como é evidente, porque se nós estivéssemos a falar do cenário inverso, eu tenho a certeza que já tínhamos conseguido arranjar muitas soluções, até porque algumas delas são extraordinariamente fáceis. A doutora apontou algumas, eu tomei posse, como é do conhecimento público, em 9 de janeiro de 2023 e passado pouco tempo fui forçada a fazer um comunicado público, eu e a minha Comissão de Direitos Humanos, relativamente a um caso de violência doméstica que se passou precisamente na Amadora e que a doutora até estava presente na altura, que trocámos ideias sobre isto, aquele célebre caso em que foi proposto a uma vítima de violência doméstica que, portanto, pudesse ser levada pelo seu agressor a umas peças de teatro e a uns cinemas, não sei se recordam desse caso bonito do início do ano, particularmente emocionante para todos nós que estamos nestas áreas, só que não, e de facto nós fizemos um comunicado público sobre isto, a dizer uma coisa que é óbvia e que aliás foi ao Parlamento este ano e convém sempre lembrar, e foi clamorosamente chumbada porque previa aquilo que é claríssimo como água. Eu vejo ali os senhores agentes da PSP, que são normalmente quem está nos GAVs e que fazem um trabalho absolutamente notável e meritório com as vítimas. Eu já tive a oportunidade de assistir por mais do que uma vez, mas falta o aconselhamento jurídico, que não é da vossa função, é da função de um profissional. E não é um aconselhamento jurídico em regime de voluntariado. Aliás, eu tenho que expressar aqui publicamente o meu desagrado constante de estarmos a falar sobre estas matérias em regime de voluntariado, como se as vítimas e as pessoas não tivessem direitos constitucionais consagrados para termos uma rede de profissionais perfeitamente habilitados para tomar conta destas situações. E, portanto, aquilo que deveria acontecer, e a doutora até falou ali na minha presença com muita honra, que agora já não é o caso porque não posso, por inerência de funções, suspendi a minha atividade no sistema de acesso ao direito e aos tribunais temporariamente, depois voltarei quando acabar esta minha aventura pelas lides da Ordem dos Advogados, e de facto é absolutamente fundamental a criação de uma escala de prevenção, com formação, de técnico de apoio à vítima, porque é preciso todos percebermos, por exemplo, que os senhores advogados e as senhoras advogadas, principalmente os de crime, têm a sua mente um bocado formatada, ou um pouco formatada para a defesa do arguido, porque é essa a base do nosso sistema criminal, não é? Nós, é claro que fazemos a ação penal para a defesa da paz social e das vítimas, mas damos muito pouca importância à vítima, a não ser como testemunha para fazer prova dos factos. E desconsideramos muito essa valência que é absolutamente primordial, especialmente neste tipo de crimes, mas não só. Os crimes de violência sexual são naturalmente idênticos, e aquilo que se foi proposto ao Governo por parte da Ordem dos Advogados, logo na primeira reunião que tivemos com o Ministério, foi isso mesmo: criar, aliás esse comunicado falava nisso, criar uma escala de prevenção de profissionais com sensibilidade para esta área, devidamente formados com técnicas de apoio à vítima e que possam, desde o primeiro momento, aconselhar a vítima. Porque a vítima, aquilo que acontece nestes gabinetes de apoio à vítima, passo a redundância, entregam-lhes o papel, não é? Portanto, assim, uma resmazita, uma coisa pequena a dizer: estão aqui os seus direitos, e agora a senhora vai estudar o que é que pode fazer com estes seus direitos. As pessoas estão desfeitas, têm lá consciência
do que é que se está a passar. Tem uma relação afetiva, como aqui foi dito já anteriormente, não é nenhuma novidade. Muitas vezes estamos a falar dos pais e das mães dos seus filhos, uma enorme relação de proximidade, e tem uma dificuldade imensa, não só de se lembrarem do que se passa, porque nem sempre conseguem, a nossa mente bloqueia estas situações de trauma e é muito difícil falar sobre elas, e o advogado e a advogada pode perfeitamente ajudar, como ajudam os senhores oficiais, os senhores agentes da PSP, que vão puxando a conversa, estão muito bem treinados e vão positivamente conduzindo aquela conversa para que a pessoa se recorde das coisas e elas vão ficando, e para que seja feita também uma análise mais correta do que aquilo que infelizmente às vezes acontece sobre o risco que aquela vítima está a correr, que muitas vezes não é da consciência nem da própria vítima. Depois, naturalmente, que temos de ter outras valências para além do direito, já aqui foi abordado e muitíssimo bem, portanto temos que ter apoio psicológico, temos que ter apoio financeiro, temos que ter apoio diversificado para que esta vítima, que está desfeita muitas vezes por anos e anos e anos de violência que é exercida sobre ela, poder realmente reerguer-se como ser humano, porque as pessoas que chegam aos gabinetes não são seres humanos no seu pleno esplendor, estão desfeitos, não têm já a capacidade para lutar mais porque estão há demasiado tempo em modo de sobrevivência. Depois acrescentar também uma outra coisa que já aqui foi referida e muito bem pelo relatório da senhora doutora, que eu vou fazer questão de divulgar no site da Ordem dos Advogados. É sempre bom ter pessoas, não estarmos sozinhos a falar sobre estas matérias, não é que isto às vezes parece, é maluquinha, lá vem ela falar sempre sobre o mesmo tema, mas é importantíssimo que esta abordagem à vítima seja concertada. É evidente que se nós tivermos um único profissional a tratar dos processos de responsabilidades parentais, dos processos de divisão de coisa comum, do processo de partilha, do processo de divórcio, tudo isto corre melhor, a estratégia é única. Se calhar, Vossas Excelências não sabem, mas no sistema de acesso ao direito, ainda há pouco também se falou aqui, se é deslocalizada a vítima e o seu agregado familiar, o que é que acontece ao processo de família e menores? Vai para o local onde as crianças vão residir. O que é que acontece à advogada ou ao advogado que é eventualmente, imaginemos que existe, que estamos num mundo perfeito e que a vítima até já tinha pedido apoio judiciário na segurança social e até tinha um profissional. Esse profissional tem que se desvincular porque não lhe pagam sequer os quilómetros para se dirigir ao local onde está a vítima e poder promover esse processo. E é por isso que ainda há pouco aqui alguém dizia que podemos ter 3 advogados a tomar conta dos processos da mesma pessoa. O processo é individual e o processo é individual por cada assunto. E é evidente que nós sabemos que as responsabilidades parentais, apesar de poderem correr por apenso a um processo de divórcio, já não é assim com a divisão de coisa comum, já não é assim com o processo de partilha e, portanto, todas estas questões que são muitas e caras, já agora, convém sempre lembrar que quando as mães têm rendimentos, e algumas têm, e são consideradas pessoas muito robustas financeiramente, por exemplo, professoras do ensino secundário, que têm um salário de 1.200 euros, que é um enorme salário para os padrões deste país, como sabemos, paga tudo. Aliás, a última vítima que eu tive comigo foi interessantíssimo, eu estava ainda há pouco a dizer à doutora que é o protótipo daquilo que não deve acontecer, devia ser um case study num caso de violência doméstica. E esta vítima, desgraçadamente, era realmente professora do ensino secundário e então teve que pagar as custas do processo de divórcio, do processo de responsabilidades parentais, constituiu-se assistente e depois ainda lhe vieram pedir para pagar as custas da sua própria filha, também ela vítima de violência doméstica, porque se pediu apoio judiciário para a criança e a Segurança Social veio dizer, sim senhora, a criança está a estudar, não tem, mas a mãe tem, venha cá pagar, faz favor. E isto é assim, ela andou durante vários meses a pagar, portanto, faseadamente, 612 euros do divórcio, 612 euros das responsabilidades parentais, depois foram reduzidas para metade, fazem-nos essa fineza, porque conseguimos chegar a um acordo, não é? E, portanto, é bom que tenhamos todos esta noção prática e emblemática. Eu defendo também, e já agora dizer isto, que o direito à consulta jurídica é um direito constitucional previsto no número 2 do artigo 20º da Constituição e que não deve depender de se a pessoa tem ou não tem insuficiência económica, porque nós já pagamos impostos.
E os nossos impostos são isso mesmo. O Estado não dá nada aos cidadãos. O Estado apenas devolve aos cidadãos o valor de impostos, taxinhas e taxetas que nós já entregamos ao longo dos anos, e muitos, não é? E variados. E, portanto, não faz nenhum sentido deixar alguém sem aconselhamento jurídico, especialmente nestas situações de violência, que poderiam perfeitamente prevenir a vítima de como se pode suportar até juridicamente para guardar prova. Por exemplo, esta vítima que eu tenho, eu gosto muito de falar sobre isto porque é um caso de sucesso, apesar de tudo. Conseguimos uma condenação depois de muitos anos. Mas o tema aqui é a formação e eu já lá vou. Só para dizer o seguinte, esta vítima veio a primeira vez ao meu escritório 2 anos antes de conseguir sair de casa. Completamente desfeita, porque este senhor controlava todos os passos que esta vítima dava. Ela tinha câmaras em casa, que ele sabia quando ela entrava, tinha forma de lhe seguir os passos do telemóvel, ela tinha tarefas para realizar dentro de casa, de uma casa que não era dela e que ela ajudou a pagar ao longo de 18 anos de casamento. As agressões começaram logo na altura do namoro. A filha assistia sempre a tudo. E já agora dizer aqui alguém que eu não sei quem foi, no dia em que foi feito o depoimento na PSP, eu estava presente, a senhora estava já constituída assistente e foi perguntada àquela senhora se não queria optar por uma suspensão provisória de processo, porque, caso contrário, a sua filha poderia ter sido chamada a depor. E eu estava ali. Eu estava ali. Se não estivesse ali, a senhora nem sabia o que era uma suspensão provisória de processo e provavelmente dizia que sim. Este senhor, numa pena de máxima de 5 anos que podia apanhar, apanhou 4 anos e meio de pena suspensa. É só para dizerem como é isto e como acontece. Relativamente à formação, a formação na Ordem dos Advogados estatutariamente é obrigatória. Não há um limite mínimo de horas que temos que fazer, mas eu, por acaso, considero que isso é uma hipótese muito concreta que deve ser colocada. Nós fazemos formação muitíssimo variada nestas áreas. Isto para nós é naturalmente uma situação de direitos humanos e, portanto, estamos permanentemente a chamar a atenção desta situação e muitos advogados e muitas advogadas vêm fazer estas ações de formação. E se eu conseguir convencer o governo português a fazer esta escala, eu vou também fazer naturalmente e garantir que todas as pessoas que estão nestas escalas no país inteiro podem ter esta formação. A proposta que fizemos, isto não é segredo nenhum porque já foi publicitado, como é evidente, é sempre que não existe um gabinete de apoio à vítima, esse apoio possa ser prestado até nas instalações da Ordem dos Advogados. Nós temos 250 delegações no país inteiro, temos 7 conselhos regionais espalhados pelo país e temos o Conselho Geral em Lisboa, que vai também, tenho uma certeza absoluta, com ou sem governo, começar a prestar consulta jurídica aos cidadãos, porque essa é uma das nossas atribuições, defender o Estado de Direito Democrático e a justiça, e sem advogados não há justiça. Muito obrigada. Muito obrigada às 3 pelas intervenções diversas, isso também é importante. Falamos aqui de várias realidades, mas que no fundo é só uma. Como se percebe pelas intervenções, quer neste painel, quer nos outros, isto é um tema complexo e, portanto, por vezes as questões misturam-se todas e encadeiam-se todas umas nas outras. De qualquer forma, eu não queria também deixar de fugir muito o tema e o foco do que nos traz aqui, que tem a ver com a questão da formação dos profissionais de justiça, quais as estratégias e, sobretudo, de que forma é que a formação pode dar e pode fazer dar um salto e para que o caminho se percorra de uma forma mais célere e efetiva. Desse ponto de vista, eu gostava de questionar diretamente e de uma forma, ter até perguntas, respostas, tentando, dentro do possível, respostas diretas. O que é mais urgente fazer para aumentar a formação de profissionais da justiça nesta área da violência doméstica? Já aqui foi falado da questão, por exemplo, da obrigatoriedade dos sindicatos. Os magistrados do Ministério Público têm a obrigatoriedade de fazer alguma formação, os magistrados judiciais não, poderá ser por aí, não sei, mas do ponto de vista concreto, também já falou a doutora Fernanda da questão das escalas e da necessidade de fazer. Como é que é possível melhorar a formação e acentuar a formação
e que as pessoas as frequentem, não é? Vamos lá ver, pode sempre, a formação pode ser melhorada, a formação que é dada no SES pode ser sempre melhorada, e nós estamos a perspectivar algumas coisas. Por exemplo, falámos nisso, ainda não foi implementado porque não é fácil, mas, por exemplo, achávamos que seria muito interessante, não podemos, o que seria mesmo interessante seria filmar um julgamento e depois analisá-lo. Isto não pode ser, porque até por uma questão de proteção de dados, dificilmente isso poderia ser. Mas poderíamos, tomando por base algumas coisas que acontecem em determinados julgamentos, com atores, simularmos um julgamento, fazermos um julgamento simulado com atores que reproduziriam neste julgamento coisas que acontecem habitualmente nos tribunais, e depois fazer uma análise fina do que é que aconteceu, da intervenção de cada um dos magistrados, da intervenção do advogado, do próprio oficial de justiça, o que é que se poderia melhorar, convocar para aqui quer técnicos de direito, quer os psicólogos, quer os sociólogos, perceber, portanto, o que é que se poderia... Eu acho que era aqui, por exemplo, acho que era uma coisa que se calhar não é fácil realizar, mas eu acho que seria, portanto, impactante e muito inovador. Inovador em Portugal, na Europa já há análises de julgamentos feitas com alguma regularidade. Nós cá em Portugal não temos ainda essa tradição, ainda não fizemos isso. Temos aqui um aspecto, investir sempre mais na formação de casos práticos, workshops, trabalhar o concreto. A nível da formação de primeiro ciclo, alguns de vós saberá, outros não, nós tivemos 3 anos em que o primeiro ciclo do SES foi encurtado, portanto, a falta de magistrados determinou que os cursos fossem encurtados. Isto teve algumas consequências, necessariamente. Menos tempo de formação implicou menos possibilidade de formação, é notório. Agora que retomamos este ano, retomamos o curso com a dimensão temporal normal, podemos e devemos, e isso está a ser feito, insistirmos cada vez mais nestas matérias. E depois não vamos dar uma sessão só sobre violência doméstica, por exemplo, numa ação de penal. Quando se fala de medidas de coação, por exemplo, há de se trazer os exemplos das medidas de coação aplicadas no âmbito do crime de violência doméstica. Quando estamos na jurisdição de família, e aqui vejamos que as duas jurisdições, família e crianças e penal, têm que estar interligadas, tal como nos tribunais. Faz-me muita confusão como é que ainda... Nós temos as secções especializadas e isto tornou as coisas um bocadinho mais fáceis, mas como é que ainda os dois tribunais não falam? Posso só fazer? Eu tinha exatamente essa questão para fazer, ainda bem que traz. Eu tenho e já fiz várias reportagens sobre isso, e que é não conseguir perceber o que é que passa na cabeça dos técnicos de justiça, portanto, das pessoas, seja juízes, seja magistrados, seja oficiais de justiça, para dizerem, vezes sem conta a vítimas, a senhora está aqui a resolver o seu processo em família, mas esta coisa do processo de família, da guarda parental, etc., não tem... Uma coisa é o seu processo no criminal da violência doméstica, outra coisa é aqui na vara de família. Eu gostava de perceber, porque eu não consigo encontrar uma resposta cabal que permita justificar porque é que uma pessoa acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ainda por cima, se Portugal foi e é subscritor da Convenção de Istambul, que fala exatamente disso. Gostava de tentar perceber. Entremos na cabeça dos agentes judiciários, porque eu não consigo perceber, enquanto leiga e jornalista, não consigo perceber. Vamos lá ver uma coisa. Eu também tenho dificuldades em compreender, confesso. A sério. E às vezes... Vamos lá ver uma coisa, eu bem sei que a minha realidade no tribunal é uma realidade muito próxima, porque nós no Tribunal da Amadora tínhamos família, tínhamos o crime, quer dizer, estávamos todos ali juntos, estávamos todos perto, e claro que falávamos, e claro que trocávamos ideias, e claro que os documentos de um processo passavam para o outro e as decisões não eram tomadas isoladamente.
Agora, tribunais em edifícios diferentes, mas os meios de comunicação hoje são tão fáceis. Hoje a comunicação é muito fácil, os meios de comunicação são muito fáceis, mesmo estando em edifícios diferentes. Isso tem a ver com as barreiras dentro das cabeças das pessoas. Exatamente, não tem a ver com a dificuldade de comunicação. Eu tenho alguma dificuldade também em perceber, como é óbvio, os processos têm que estar todos interligados. Eu não posso regular o exercício das responsabilidades parentais relativamente a uma criança cujo progenitor existe uma suspeita de violência doméstica, sem perceber o que é que está no processo de crime, se essa suspeita tem algum fundamento ou não, como é que está a correr o processo de crime e, eventualmente, se ele já foi julgado ou não. Mas esta resistência é de tal maneira, esta resistência de interagir é de tal maneira que, não obstante a lei ter possibilitado agora, a nível da aplicação das medidas de coação, que o juiz de instrução, portanto, limite o exercício das responsabilidades parentais como medida de coação, limita ou iniba as responsabilidades parentais, proíba os contactos com a criança. O que é certo é que eu já perguntei, designadamente a colegas aqui de Lisboa, não, eu não sei. Posso estar a falar com os colegas que posso estar a falar mal e que, entretanto, tenha havido situações. Eu com os colegas falei, não, os juízes de instrução têm muita dificuldade em lidar com as responsabilidades parentais porque é uma matéria... Bem, eu admito que alguém que teve no crime e que não lida com estas matérias há muito tempo tem algumas dificuldades, mas é para isso que serve a formação e é para isso que serve o estudo. E, quer dizer, o SES tem formação, mas também há manuais, há imensa literatura de fácil acesso, de muito fácil acesso. E há a lei também, não é? E há a lei também. Porque a questão também é exatamente essa, que é, e também abro esta questão também, não só para a questão dos juízes, como também para todas as pessoas que participam no edifício judiciário, que é, Portugal sendo subscritor da Convenção de Istambul, a Convenção de Istambul fala exatamente disso. Mas nós temos a lei para além da Convenção, nós temos a aplicação. Que isso, e, portanto, exatamente. Qual a razão, como é que se pode ultrapassar esta questão, que penso que é uma questão bastante importante, do ponto de vista do cotidiano de alguém que, vítima de violência doméstica, lida com o edifício da justiça. Doutora Natureza, sem querer também parecer provocatória, mas os senhores procuradores têm promovido essa medida de coação? Se calhar não. É porque às vezes não sei se têm ou não. Eu estou a falar. Mas, por outro lado, vamos lá ver, quando o juiz, e caso viesse a indeferir essa medida, que podia indeferir e considerar que não se aplicava, os senhores procuradores também estão aí para recorrer do que considerem mais inconveniente nessa matéria. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que recorre-se muito em muitos processos, mas recorre-se pouco em alguns processos em que devia de haver mais recursos. Há uma proliferação muito grande de recursos, e elas às vezes impecam um bocadinho o andamento da justiça, mas acho que há certas situações que denunciam mesmo. Até para haver jurisprudência dos tribunais superiores e para haver alguma reflexão também sobre o assunto. Eu diria também que, e eu acho que tem que se trazer aqui este fator, a falta de profissionais nos tribunais também leva a que isto aconteça. Muitas das vezes os próprios advogados vão carreando este tipo de assuntos para o processo e vão dizendo há queixas pendentes, etc. E as pessoas não têm tempo para ver porque não conseguem. Portanto, a tramitação, por exemplo, nos tribunais de família menores aqui em Lisboa, em áreas grandes como é Sintra, a comarca de Sintra, tem um volume processual muito grande. E há uma falta imensa de funcionários judiciais, não é? Que é pública e notória. E isso também pode contribuir para o problema. E não só. Não é? Portanto, pode contribuir, mas não será, quer dizer, quando alguém diz desculpe lá, o seu processo de violência doméstica não tem nada a ver, é criminal, é da vara criminal, não tem nada a ver com família. Isto não é uma questão de falta de meios, isto é uma questão de mentalidade. Também. E isso leva-me a outra questão, porque é este o tema da formação. A falta de meios, no fundo, ajuda a que a mentalidade se continue a propagar. Doutora, a falta de mentalidade leva-nos à questão da formação e da educação. E a formação não é só de profissionais, tem que começar mais de longe, não é? Porque nós somos homens e mulheres, somos educados numa sociedade que tem realmente ainda uma preponderância muito grande de um paternalismo e de um descaso para aquilo que são os direitos das mulheres e das crianças, que é muito notória.
E, portanto, existem mitos que as pessoas se queixam muito e que as queixas são falsas, etc. Com certeza que haverá queixas falsas, como há em todos os tipos de crimes. Mas, neste caso em particular, até são muito diminutas. E a prevalência não é maior do que outros tipos Pelo de crime. contrário, as não queixas são muito maiores do que aquelas que são as eventuais e que também, diga-se de passagem, se olharmos atentamente, conseguimos perceber logo, ou não logo, mas vamos vendo a evolução e vamos percebendo que pode haver ali outras coisas que não são aquelas. Portanto, a Ordem dos Advogados, por exemplo, entendi pegando aqui nos simulacros, estes simulacros não podem acontecer só com os profissionais, têm que acontecer também nas escolas, para que as pessoas percebam o que é crime e o que é que não é. Porque este tipo de comportamentos vai-se perpetuando, e eu por acaso lembro-me de dizer isso à minha constituinte, nos tais 2 anos em que ela tinha pavor de sair de casa, aquilo que a acabou por convencer foi a filha. E eu dizer-lhe, a senhora está a contribuir para que a sua filha normalize este padrão. Porque ela vê isto para ela é normal, e um dia vai admitir este padrão de um companheiro, de um namorado, de um marido. E, portanto, a senhora tem que procurar retirar a sua filha deste espaço de violência, e a miúda até disse umas coisas muito engraçadas em tribunal, portanto a violência não era exercida diretamente sobre ela, não é? Mas ela acompanhava aquilo. Então eu lembro-me dela dizer em tribunal qualquer coisa como eu já sabia, que tinha que entrar silenciosamente dentro de casa e não fazer muito barulho, que era para não explotar a irritação do meu pai, porque a consequência depois era a agressão da mãe, não é? Portanto, por via da filha a quem ele não batia. Portanto, vejam o que é uma criança de 13 anos, essa é outra, a miúda tive que ir depor a tribunal porque nós pedimos as declarações para memória futura e ninguém ouviu a criança para memória futura. Mas há pessoas que defendem, eu já vi defender em praça pública gente que acha que, por exemplo, esse não é necessariamente um mau pai, porque bate na mãe ou porque agride a mãe, mas não agride a filha. Pois, eu já ouvi pessoas dizer... Eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que qualquer pai e qualquer mãe que agride é sempre mau pai e má mãe, especialmente se o faz enfrentar as crianças. Eu não estou a defender, então... estou apenas a picar e a provocar, porque eu já ouvi. Portanto, eu acho que a educação e a Ordem vai tentar fazer isso também com outros parceiros, com o SES e com certeza com o Conselho Superior da Magistratura, procurar levar estas informações à escola, para que as pessoas tenham consciência, inclusivamente, que a partir dos 16 anos de idade até têm responsabilidade criminal. E é importante saber o que é que se pode e o que é que não se pode fazer e o que é crime e o que não é, porque muitas vezes não há consciência. Olha, principalmente, e já se falou aqui de manhã, das questões cibernéticas, não é? Portanto, aquele tipo de fotografias, manda-me uma fotografia assim que eu agora vou parar, vou fazer assado e se tu não fazes isto eu divulgo e não sei o quê. Muitas das vezes os miúdos não têm a noção de que isto é uma prática criminal. E, portanto, não são só... os profissionais podem ser formados. E são. Eu tenho, neste momento, convicção plena de que existem várias ações de formação, há um grande empenho das instituições em formar os seus profissionais, em tê-los conscientes dessa matéria. Doutora Fernanda, deixe-me só juntar, mas é verdade que há uma tentativa e há inclusivamente investimentos alocados, sem dúvida, que têm crescido do ponto de vista quer de haver medidas, por exemplo, as equipas retrospectivas de homicídio em violência doméstica paulatinamente trazem relatórios que mostram absolutamente de uma forma claríssima onde é que falhamos, onde é que se falha. Portanto, há várias estratégias com diferentes metodologias. De que forma é que se consegue cativar os profissionais da justiça para frequentarem mais ações de formação e para perceberem que é necessário determinado tipo de conhecimentos, que o senso comum por si só não basta? Nós, concretamente, na Direção-Geral, como eu dizia há pouco, no ano que vem vamos apostar nos destinatários mais concretos, isto é, em vez de abrir a ação de formação para todos os oficiais de justiça no geral, porque isto também resulta de um histórico que havia, enfim, alguma reclamação no sentido de, anteriormente, os oficiais de justiça não se poderem inscrever livremente nas ações de formação. Eles eram selecionados pelos senhores administradores judiciais que os inscreviam nas ações de formação. E havia algumas reclamações no sentido de eu que também me queria inscrever, não posso, porque foi ele que me inscreveu. E, portanto, a plataforma foi aberta no sentido de a inscrição ser voluntária.
mas o absentismo redunda na mesma exata medida, porque isso já foi medido, precisamente, monitorizado, para perceber se o método ajudou a haver menos absentismo e não ajudou. Por isso é que eu pergunto de que forma é que se consegue convencer, porque parece-me que o importante aqui é levar as pessoas. Nós vamos, como já fizemos noutras matérias, não nesta da violência doméstica, mas noutras, e concretamente agora muito recentemente, por exemplo, no caso das instruções criminais, todos os funcionários que estavam em instruções criminais tiveram formação apropriada à instrução criminal, os de família e menores a mesma coisa, e aqui concretamente quanto a esta matéria da violência doméstica, vamos fazê-lo com os funcionários, como eu dizia há pouco, que trabalham com o Ministério Público, porque são quem mais atende as vítimas. É verdade que os outros oficiais de justiça também lidam com elas, mas numa fase já posterior de julgamento ou de instrução e, portanto, em que não estão propriamente a inquiri-las ou a lidar de uma forma tão demorada com elas, é mais o encaminhar para a audiência quando são ouvidas e tudo mais, e, portanto, vamos, ao fim e ao cabo, investindo na seleção dos destinatários mais específica, tentar obter mais eficácia deste ponto de vista nesta formação. É essa a nossa estratégia. Quer dizer mais alguma coisa? Sim, uma coisa é certa, as nossas ações de formação, pelo menos nos três últimos anos, têm tido uma grande adesão. Designadamente as ações de formação a nível das questões que se prendem com a violência doméstica. Portanto, os magistrados estão empenhados em aprender, a evoluir, no fundo, em perceber a evolução da sociedade e o que é que poderão fazer nos seus processos. Portanto, eu tenho o sentimento de que, efetivamente, as coisas só podem melhorar, mas também reconheço que o SES tem que continuar a apostar também na melhoria da oferta que faz. Portanto, estamos apostados nesse sentido e, portanto, há aqui uma simbiose também. Se as ações de formação não forem apelativas, a adesão não será tão boa. Portanto, também nos cabe a nós tornar as ações cada vez mais apelativas e é isso que estamos a tentar fazer. Muito obrigada. Eu, se calhar, passava depois a palavra às questões da plateia. Queria só, e porque falamos de formação, dar um testemunho enquanto jornalista, porque eu trato estas questões há mais de 20 anos, há 20 e tal anos, e de facto era um mundo de diferença. Este assunto há 25 anos atrás e agora, obviamente, que é bastante diferente e, portanto, é importante também assinalar essa evolução. E uma das áreas, por exemplo, em que eu vejo como a formação foi importante, foi, por exemplo, na área das forças de segurança. E vendo aqui tantos oficiais e agentes da PSP, por exemplo, mas na GNR, nós podemos perceber isso no terreno. É evidente que há falhas, é evidente que há, mas aquele primeiro impacto que tantas vítimas falavam, que era o impacto de ir fazer a queixa a uma esquadra, e de facto, hoje em dia, por exemplo, fala-se muito mais no impacto que é passar por todo o edifício judicial, todos os tribunais. Ou seja, parece-me que hoje em dia, e corrigir-me-ão se estiver errada, uma das questões aqui é todo o edifício judicial, seja por causa da questão de tudo isto que falámos, da questão relacional, seja também depois, por exemplo, pelas contínuas taxas de arquivamento dos processos. Isso depois eu gostava de colocar também essa questão. Porque é que 60%, mais de 60% dos processos em violência doméstica são arquivados? Mas gostava de abrir agora à plateia, alguém que queira... Está aqui uma senhora aqui à frente, magistrada, peço desculpa. Mas gostava de ouvir também outras pessoas e vozes masculinas também. Eu peço desculpa, sou a senhora de costume, de facto. Mas queria dizer e fazer a ligação de vários assuntos que foram abordados. Eu acho que um dos problemas da formação é que ainda perpetua uma cultura de autossuficiência. E temos de acabar com esta cultura de autossuficiência. De nós é que sabemos. E vou dar um exemplo concreto, um exemplo das declarações para a memória futura.
Eu, há muitos anos, entendo que não deve ser sequer o juiz a fazer as declarações para a memória futura. Deve-as presidir. Mas presidir não é exatamente a mesma coisa que executar. O Porto fazia isso. Um dia fui dar formação ao SESI e caiu o Carme e a Trindade. E o Porto chegou a ser notícia de jornal por ilegalidade. O que é que nós fazíamos? Era um técnico de apoio à vítima, um psicólogo que muitas vezes já tinha acompanhado a criança no processo, na avaliação, por exemplo, do dano psicológico, e que era o técnico que numa sala privada estava ele sozinho com a vítima. E nós, Ministério Público, a magistrado judicial, advogados, estávamos numa sala onde a criança nem sequer nos via, nem sequer nos sentia. Isto caiu porque há um entendimento peregrino de que o juiz é que preside à diligência. Eu faço sempre a pergunta, um bocadinho a pergunta estúpida do costume, que é se numas buscas a um estabelecimento bancário ou um consultório médico, o juiz que também as tem de presidir, é ele que arromba a porta e abre as gavetas. E não deixa de presidir. E, portanto, esta cultura da autossuficiência leva-nos a achar e ouvir, muitas vezes, senhores juízes, ou senhores magistrados do Ministério Público também, eu tenho muito direito para essas coisas, eu sento a criança no meu colo e eu começo logo a ficar arrepiada. Claro. Porque há muita gente que acha que as crianças devem ter menos direitos, e nomeadamente o direito de reserva e de intimidade, têm menos direitos que os adultos, e portanto sentam as crianças no colo e dizem isto publicamente como se estivessem a fazer uma grande coisa. Eu ontem dei um exemplo de uma senhora juíza, com quem eu tenho elevada estima, mas que andou a ler o protocolo NIS, o protocolo de inquirição de crianças. E como nesse protocolo uma das primeiras coisas é aferir se a criança é capaz de distinguir a verdade da mentira, e o exemplo que é dado é o dos sapatos vermelhos. Uma criança de 7, 8 anos não via os sapatos da senhora juiz, a senhora juiz perguntou-lhe se o casaco, se ela dissesse que o casaco dela era as bolinhas amarelas, ela estava certa ou estava errada. E a criança de 7, 8 anos olhou para a senhora juiz e imagino que deve ter pensado. Mas a senhora juiz não soube fazer a segunda pergunta, porque o protocolo nisto não é uma coisa simples, é uma coisa para psicólogos especializados e com formação contínua sobre esse protocolo. E se falo das crianças vítimas, também posso falar e estender isto a adultos. Por que não ouvir as vítimas numa sala reservada, com técnicos especializados, com técnicos de apoio à vítima que acompanharam a vítima? Senão a vítima tem não sei quantos interlocutores. Peço só que conclua, está bem, para depois darmos... Daí que eu acho que o principal da formação de magistrados, de advogados, oficiais de justiça, é acabarmos de vez com a cultura da autossuficiência e percebermos que os magistrados sabem um bocadinho de direito, e é só um bocadinho, mas não sabem nada de psicologia e não têm de exercer as funções de um psicólogo, não sabem nada das funções policiais e não têm de exercer as funções policiais, que todos devemos atuar em cooperação, em adição e não em sobreposição. Era só isto. Dá-me licença que responda. Tem ali 2 pessoas lá ao fundo. Deixe-me só responder a Com isto, certeza. só para dizer o seguinte. E isto é quando as vítimas não são ouvidas naqueles gabinetes de investigação criminal das polícias, em que não existem sequer paredes entre as salas, não é? Em que temos uma divisóriazinha em que a vítima está a falar sobre o facto de ter sido violentada sendo casada pelo seu marido e a descrever o ato, e ao lado está o senhor agente a interrogar outra testemunha a ouvi-la. Isto não é ficção científica, isto é assim que acontece. E, portanto, é evidente que, e é também preciso dizê-lo com bravura, porque eu acho que é importante tocar nas feridas, a Ordem dos Advogados, por exemplo, é obrigada a fazer formação inicial aos seus estagiários.
Mas agora, por exemplo, com o novo estatuto, vai ficar limitada nas matérias que pode ministrar a esses estagiários. Porque os senhores deputados da Nação entendem que eles é que sabem como é que se aprende uma profissão, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. E, portanto, se a Ordem, por exemplo, até poderia fazer como cadeira obrigatória uma situação destas, de apoio à vítima, de violência doméstica, não o pode fazer. Porque agora, por exemplo, e se passar esta magnífica lei dos estatutos, os senhores estagiários, para poderem aceder à profissão, além do tempo de estágio que vão estar a aprender, se conseguirem ter a sorte de arranjar um patrono que lhes consiga pagar um salário, não é? Vão depois fazer um trabalho sobre deontologia, que vai ser avaliado por um júri, cujo um terço é de não advogados, e somos advogados. Portanto, este descaso que se dá à formação, que é fundamental dos profissionais e daqueles que iniciam as profissões e da sociedade no geral, é confrangedor, porque nós não podemos facilitar nestas matérias, como diz a doutora, e muito bem, deixe-me acrescentar, senhora Procuradora, e quando as crianças são ouvidas com becas e togas à mistura? Que a criança quase que foge só de pensar onde é que está, porque é que está esta gente toda aqui de negra à minha volta. Por 7 pessoas diferentes. Exatamente. Portanto, aliás, a média é essa, é que até chegar ao processo já foi ouvida 7 vezes, a contar a mesma história 7 vezes e depois dizem que a criança entra em contradições. Mas quem é que de nós não entra em contradições a contar a mesma história 7 vezes? Portanto, é essencial que consigamos fazer uma coisa tão bonita que eu costumo sempre dizer que deve ser feita. Eu ouvi quem sabe, não é? Chamarmos as pessoas que percebem da psicologia, que percebem do direito, que percebem das técnicas de inquirição às crianças e fazer cada um o seu trabalho, e isto correria tudo muito melhor. Portanto, em vez de estarmos a fazer aquilo que fazemos, que é achar que sabemos fazer. Não sabemos. Aquilo que eu faço às minhas, e apesar de ter que as ouvir, porque, enfim, também temos que ter essa sensibilidade, é dizer, tem que ir a um psicólogo. Foi essencial para esta minha vítima, que durante o tempo todo que durou, que foram 4 anos, o processo de crime, apanhou uma pandemia pelo meio, mas estamos a falar de um processo de crime de violência doméstica que tem caráter urgente, demorou 4 anos até chegar a tribunal. A sorte que esta minha vítima teve é que, de facto, foi construindo prova. E que prova foi aquela? Foi precisamente o facto de estar acompanhada desde o primeiro minuto por uma psicóloga, a criança estar acompanhada também por um psicólogo, ela ter relatórios médicos sobre os diversos problemas físicos que teve e também em termos de depressão como estava, que lhe permitiu depois receber uma indemnização, muito michuruca por sinal, também já agora falar sobre este tema, mas ainda assim, dentro dos padrões habituais, foram 7.500 euros, não é? Que muito custou à vítima. Nós pedimos 15.000, eu pedi 15.000 para não pagar muita taxa de justiça, não é? E portanto, sempre dizendo, não tenha muitas expectativas, porque já sabe, mas pagaram 7.500 e à criança também. A criança também foi ressarcida. Doutora Fernanda, peço-lhe só concluir. Peço desculpa, não, eu não vos ocupo mais, era só dizer isso. Fazermos todos aquilo que sabemos bem era muito mais importante, está bem? Sim, então uma palavra muito rápida à doutora Ana, antes de passarmos ali mais perguntas na plateia. Isto a propósito da audição das crianças, está em marcha, e se calhar muitos de vós têm conhecimento, está em marcha um projeto que se chama A Casa da Criança. Verdade. Destinada exatamente a tentar ultrapassar estes problemas. Portanto, a Casa da Criança que vai ser um projeto que vai ter uma experiência piloto, julgo que em breve, ou seja, os profissionais é que se dirigem aonde está a criança e a criança não tem que percorrer o caminho das pedras para ser ouvida. E, portanto, a criança tem uma casa com as condições necessárias para a acolher. E vai ser feita aonde? Em Lisboa. Aqui A primeira, sim. Isto é uma experiência piloto. Muito obrigada. Com certeza. Sim, aliás, as experiências piloto, por exemplo, que já foram avaliadas, como as SAVED, não é? Que resultam tão bem, mas que ainda ontem uma das questões que se falou foi porque que não há mais SAVED pelo país, mais projetos, e que tem a ver com a questão dos recursos humanos, que é também uma questão bastante importante. Ia só passar, que sei que há ali 2 perguntas, e também a doutora Celina Manida, acabou. E também era bom haver perguntas e questões e testemunhos masculinos, porque esta questão é uma questão de todos. Faça favor. A minha questão tem a ver com um culminar de coisas que foram aqui
ditas, não despreciando, obviamente, aquilo que é a essência da formação e a oportunidade que nos dá de ganhar conhecimentos. A minha questão é como é que garantimos que essa formação tem um reflexo na aplicação da lei? Como é que nós achamos que só a formação poderá permitir e impedir que acórdãos como o que acabou de exemplificar, no caso da juíza que determinou que a senhora teria, mas é que almoçar e jantar mais vezes fora com o marido e ir ao cinema, pudessem evitar-se? Como é que nós poderemos evitar que nas declarações de memória futura não só o juiz presida às declarações, juíza, claro, mas também no meio um técnico da DGRSP para acompanhar a vítima que nunca viu, que não conhece, que não faz parte do processo, porque o Tribunal assim entende nomear um técnico e uma organização qualquer. Não será complementar à formação a existência de manuais de atuação que regulamente aquilo que são as fronteiras entre as nossas crenças pessoais, entre a nossa estrutura emocional e o nosso papel profissional da aplicação estrita da lei, daquilo que são de facto o direito e os deveres da nossa execução profissional, contemplando os direitos das vítimas? Não será necessário pôr os juízes e os procuradores a fazer mais coisas e a instituir procedimentos padrão à semelhança daquilo que se fez para os OPCs, à semelhança daquilo que se fez para os técnicos de apoio à vítima? Ou será demasiado invasivo para a livre apreciação da prova por parte do juiz esta regulamentação mais estrita que diminuísse aqui a participação da nossa estrutura pessoal que existe, porque antes de sermos profissionais somos pessoas, mas que garantia pelo menos que não se vertessem essas crenças mais pessoais naquilo que são os acórdãos? Não seria menos subjetivo não depender da jurisprudência, daquilo que é o entendimento, mas sim daquilo que são as práticas e, portanto, estender as SEIDs a todo o país, estender os GAV a todo o país, garantindo uma assessoria, uma consultoria maior aos processos por parte dos ditos técnicos de apoio à vítima que andamos a formar há anos, mas que depois cujo contributo naquilo que é a essência do processo judicial não se vê refletido, porque somos meras sombras de acompanhamento das vítimas quando somos, porque não nos permitem, porque o juiz presidente dessas declarações não nos permite abrir a boca para fazer nenhum tipo de intervenção. Não teremos que, de facto, criar procedimentos mais do que formativos, mas sim regulamentadores da nossa prática, e que só assim é que vamos conseguir mudanças, que a formação demora muito tempo, porque a mudança de mentalidades carece de tempo, carece de experiência acumulada e que não se coaduna com os tempos das vítimas. Claro. Eu posso só dizer uma coisa. Vamos só juntar, porque já vamos adiantados, já são 1h10. Eu pedia só para juntar 3 ou 4 questões. Pronto, tudo e bem. Depois viesse à mesa, está bem? Pois, eu sei. Há mais alguma questão? Há mais? Vai 3 ou 4 questões na mesa, por isso, na plateia, por isso é que eu estou a Eu não vi. colocar. Tá. Boa tarde. Eu, antes de mais, queria agradecer poder estar aqui presente e fiquei muito satisfeita com tudo aquilo que eu vi, mas fiquei aqui um bocadinho preocupada e se eu vi mal, peço desculpa desde já. Estávamos aqui a falar de formação e nos vários técnicos que estão envolvidos com as vítimas de violência doméstica, foram nomeados vários, menos, se eu vi bem, os assistentes sociais, e fiquei um bocadinho preocupada com essa situação, uma vez que somos aqueles que estamos no dia-a-dia com as vítimas, com as crianças e estamos próximos deles no meio natural de vida, portanto parece que poderíamos ter aqui algum contributo bastante válido, provavelmente na formação e também depois em todo o desenvolvimento do processo jurídico. É só isso e não chatei mais. Obrigada. Eu queria Sei que há mais agradecer aos questões. agentes policiais que têm sido no nosso dia-a-dia, acabam por nos dar aqui, os agentes de proximidade são um grande apoio e, portanto, aproveito para agradecer também. Bom dia. Eu aqui pronto, também é verdade que o painel se chama profissionais de justiça, não é? Neste caso, ou seja, os assistentes sociais fazendo parte de todo este cenário. Mas é diferente de psicólogos associados.
Claro, claro. Há aqui, a doutora Celina, sei que quer fazer uma questão, há uma outra questão também aqui, deste lado. E depois passamos à mesa. Não era bem uma questão, era só mais um comentário, mas ia agradecer à primeira pessoa que interviu, que eu não sei se me escapou o nome ou se não chegou a dizer, e uma boa parte do que eu ia dizer já foi dito, que era além da formação. Primeiro também queria dizer que gostei muito de ouvir todas as intervenções, sem exceção, porque nós também devemos dizer quando gostamos, e as coisas são bem feitas. Mas na sequência do que tinha dito a doutora Teresa, mas uma parte já foi dito, é dizer que não só há conteúdos formativos que, embora estejam a ser trabalhados, não são suficientemente aprofundados, mas também que era fundamental isto, criar manuais, guias, e a Universidade tem produzido no Porto, em Braga, em Lisboa, em Coimbra, muitos estudos, muitos bons manuais. O protocolo forense, eu fiz parte da equipa que fez a adaptação para Portugal, que testou, que demonstrou a sua eficácia, a utilidade para a justiça, a proteção das vítimas, e depois está basicamente arquivado, e algumas experiências que foram feitas quase fizeram o Carmo e a Trindade, mas mesmo sem ter feito parte da equipa que gerou este cinema no Porto, eu sou chamada muitas vezes, como as minhas colegas do Gabinete de Estudos e Atendimento a Agressores e Vítimas, e vejo uma diversidade, e já fiz investigação sobre isso, de procedimentos, e mesmo que seja o juiz ou a juíza a presidir, é possível, já estou com uma questão de quem é que abre as gavetas, é possível, sem ir contra a lei, ter uma colaboração mais ativa. E a experiência que eu tenho tido no norte do país é que sistematicamente procuradores e juízes e juízas que trabalham connosco e veem a vantagem conseguem arranjar mecanismos para nos articularmos, mas o que eu penso que falta é manuais, além da formação, que permitam uniformizar e não haver uma discrepância, às vezes, de situações com consequências diversas. E só mesmo mais uma sugestão, além do investimento que já está a ser feito e que é importante, ao nível das técnicas de audição, entrevista às vítimas, inquirição, também avançarmos um bocadinho na formação ao nível do que são as variáveis que interferem no julgamento que depois é feito sobre a veracidade e sobre a credibilidade destes testemunhos, e muitas vezes os erros se cometem a partir de estereótipos, de falsas crenças, de se achar que se a pessoa gesticula, se hesita, se para, se transpira, se olha para baixo, se olha para cima, e contra colegas meus falo que defendem que isto pode ser feito dessa forma, porque nós na investigação e na experiência de 30 anos a colaborar com a Justiça, vemos que há muitas falsas concepções de que eu sou capaz de ver se a pessoa está a dizer a verdade ou a mentir por determinadas características de personalidade e por determinadas características comportamentais, e isso é falso, e se calhar falta um bocadinho de formação para que não só a recolha do testemunho seja bem feita, mas depois a validação também tenha fundamento científico e técnico. E obrigada mais uma vez. Só mais uma questão e depois passamos à mesa, está bem? Para tentarmos fazer ainda uma segunda. Muito bom dia. Renata Xandal Margarido, atualmente na Direção-Geral de Política de Justiça, Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, tendo passado por algumas áreas como a promoção e proteção, tutelar educativo, tutelar cível, advocacia, atrevia-me a perguntar se num futuro painel, ao invés de termos apenas a formação, o tema formação de profissionais de justiça, não poderíamos pensar em profissionais na justiça. Estamos numa área que é ela mesma, a justiça, mas no que toca a violências na família, talvez recuar ao espaço escola, talvez recuar ao espaço saúde. A escalada da violência ou das violências, ela manifesta-se nas crianças na escola, nas famílias na escola, nos pais a falarem com professores, nas mães a falarem com professores, nos encarregados de educação, nas reuniões que se fazem com estes, e a perceber que há dramas familiares que não são tratados. Dizer isto para convocar os representantes das diversas áreas a entrar no espaço escola. Porque não juristas, porque não advogados, a explicar a um professor, a um diretor de turma, que aquela criança X ou Y está a vivenciar um processo de separação, de divórcio, de conflitos familiares que, naturalmente, de uma ou de outra forma, ela vai traduzir nos comportamentos na escola, entre pares e com professores. Quem sabe de bullying, quem sabe
com outros epítetos. Igualmente na saúde, tanto os pais e mães em processo de separação ou divórcio, em escalada, quem sabe, para uma situação de violência doméstica ou já a vivenciá-la, partilham com o pediatra, partilham com o seu médico de família. Estes profissionais é urgente que estejam habilitados a não instigar, pura e simplesmente, à queixa, à apresentação de um processo, mas ao encaminhamento para... porque não para o advogado, porque não para o gestor de conflito, tenha ele a valência que tenha. É isto. Obrigada. Muito obrigada. Que comentários nos merecem estas intervenções? Tivemos aqui muitas coisas, peço que sejam breves, para depois ainda fazermos uma segunda volta. Eu vou só ser breve dizendo-lhe uma coisa. Muitas das questões que levanta, por exemplo, isto não foi um acordo, isto foi uma decisão de um juiz, que não teria acontecido, possivelmente, se aquela vítima na Amadora tivesse sido constituída assistente, porque teriam de lhe perguntar se ela concordava com aquilo, coisa que não sucedeu porque ela foi tratada apenas como testemunha. E, portanto, se tiver uma coisa simples como uma escala em que está um advogado presente para acompanhar a vítima e sabe tecnicamente o que é que tem que fazer para defender aquela vítima de uma situação, por exemplo, como aquela, isso é evitado. É uma medida concreta. Mas há outras que têm que ser legislativas, porque se de facto não diz que a vítima tem que ter automaticamente, como sucede com o arguido, a nomeação de um defensor para poder acompanhá-lo no processo, é evidente que a vítima não tem que ir pedir, tem que ir à Segurança Social, etc. Essa alteração legislativa pode e deve ser feita, e isso vai aliviar muito e muitas coisas. É um pequeno detalhe, mas que pode fazer toda a diferença. Uma das questões aqui faladas por várias pessoas foi a questão do manual de procedimentos. E também esta coisa que não temos que inventar tudo, porque há imensa coisa já feita, imensa coisa já trabalhada, e aqui parece que muitas vezes em Portugal parece que cada projeto tem que se inventar de novo a roda, fazer um grupo de trabalho para fazer um manual, de procedimentos, quando há tanta coisa já trabalhada, pensada, não só em Portugal como no estrangeiro. Eu estava aqui até a trocar ideias a este propósito dos manuais, só queria pronunciar-me quanto aqui a duas coisas em concreto. Talvez não começando pelos manuais, para arrumar primeiro, assim, e depois a doutora Ana Teresa poderá falar também dos manuais querendo. Quanto às SAVED, só este pequeno apontamento, porque nós na Direção-Geral, até por causa porque é a gestão dos recursos humanos dos oficiais de justiça, e, por outro lado, temos sempre notícia também dos cidadãos que, quando fazem reclamações no livro amarelo ou quando fazem reclamações do que seja nos tribunais, é a Direção-Geral que trata. Temos uma notícia que não é assim tão favorável, digamos assim, ao modelo da SAVED por si. Neste sentido, como sabem, muito recentemente, inclusivamente, a movimentação, digamos, lógica da legislação foi de aproximar a família menores do cidadão e, portanto, houve juízos que tinham deixado de ter competência na matéria de família e passaram a ter competência para estarem mais próximas das pessoas. A mesma coisa na SAVED, nomeadamente aqui do Seixal. Nós recebemos imensas reclamações porque as vítimas têm que se deslocar ao Seixal, apesar de serem de outras zonas da margem sul e não existem muitos transportes. Portanto, deixo para reflexão que as SAVED, por si só, têm que também ser pensadas do ponto de vista geográfico e com o impacto que isso tem nas vítimas, porque tem, efetivamente, e nós temos notícia disso permanentemente. As SAVEDs não foram criadas com quadros, não tinham quadro e, portanto, são recursos das comarcas onde se inserem que são afetos às SAVED, o que gera naturalmente um reequacionamento das secretarias e das unidades de processos que já existem, porque têm que emagrecer à força de reforçar a SAVED, não há milagres. E nesse aspecto, e portanto digo que geograficamente têm que ser bem pensadas, um bocado à semelhança dos tribunais centrais, que quando abarcam uma zona geográfica importante ou que não esteja bem servida de transportes, gera transtornos aos utentes e aqui são as vítimas. Aliás,
noutras comarcas, nomeadamente, que nós temos conhecimento, porque a questão é colocada também à Direção-Geral por força dos meios humanos, não é? Não se optou por essa via, precisamente dada a dispersão muito grande geográfica, em que numa comarca o número de inquéritos pendente, se concentrarem todas as violências domésticas num determinado local, obriga a esforços, a sacrifícios, talvez não se justifiquem por parte das vítimas. Acho que é uma questão só que deixo para reflexão. Quanto à questão da alteração dos procedimentos por parte dos senhores juízes, na questão da presidência, naturalmente, como sabemos, cada juiz faz como entende, não recebe ordens a esse propósito de ninguém. Mas é verdade que o facultar de meios, nomeadamente a questão que vos falei das salas, estarem equipadas e apropriadas para que os procedimentos se façam de outro modo, facilitam com que o juiz que presida a diligência naturalmente vá também adotar outro método de funcionamento, porque uma coisa é ele fazer essa declaração para a memória futura numa sala de audiências normal, numa sala de diligências mais pequena, outra coisa é ter uma sala equipada em que de um lado está a criança com o técnico, com os microfones, com a câmara de vídeo e ele está do outro lado do espelho, com o senhor procurador, com o oficial de justiça, com todo o advogado, muitas vezes, portanto, com todas as outras pessoas, o que evita que ele vá para junto da criança, porque, inclusivamente, o equipamento compreende também um auricular para que, querendo os magistrados, possam fazer questões que o técnico não fez, ou porque não achou pertinente, ou porque não se lembrou, o que seja, e o senhor juiz, ou o senhor procurador, ou o senhor advogado possam complementar ou sugerir complementos de questões que sejam feitas à criança e que ficam de imediato gravadas no sistema de informação dos tribunais, os sítios. E por isso dizia que esses equipamentos também ajudam a que os procedimentos se transformem. São as tais transformações silenciosas, não é? Que não é preciso dizer vão para ali, não, mas está ali uma sala e toda a gente vai usar, ou se inicia ali a sessão de gravação, naturalmente que passam a ser outros. Quanto aos manuais, é a questão que ainda agora aludi, portanto, o juiz não é obrigado a seguir um manual que seja assim ou seja assado, mas a maior parte dos juízes, quero eu crer, pelo menos dos que eu conheço como colegas, são sensatos, são pessoas que, se lhes disserem, nomeadamente nas ações de formação do SES, e é verdade que há muito interesse por este género de ações de formação, que as boas práticas indicam assim ou assado, vão seguindo, aliás, os juízes de família e menores, ou juízes de instrução criminal, são poucos no país, quer dizer, acabam por ir trocando muitas experiências e ter essa partilha de situações. E há até alguns manuais que eu conheço, que inclusivamente um foi feito também em conjunto com a Direção-Geral, com os oficiais de Justiça, por parte de um senhor juiz presidente e que foi transmitido pelo Conselho Superior da Magistratura como sendo uma boa prática. Portanto, há maneiras de incentivar sem ser obrigatório, não é? E depois, naturalmente, há que ir monitorizando se isso acontece. Doutora Ana Cáceres, isso basta? Eu acho que isso é um caminho, não é? Agora, se se pretender que as inquirições sejam todas balizadas e tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, aí não vejo outra maneira senão, por exemplo, estabelecendo uma portaria. E existe uma portaria que diga assim, as inquirições aos menores são feitas assim ao assado, porque, de contrário, não sei se o tema suscita, outra reflexão, mas não vejo maneira, porque não há um manual de procedimentos que se possa fazer o juiz vincular-se a ele, se não for a lei, não é? E, portanto... Mas por exemplo, pegando aqui no exemplo que foi dado para a senhora magistrada, é verdade que a pessoa pode presidir, um juiz pode presidir a uma determinada inquirição, esse ato, e tal e qual como não vai abrir as gavetas ou fazer a pesquisa no computador para buscar provas, etc., isso não quer dizer que ele não esteja a presidir, não esteja lá no local e a presidir. Exatamente, também não é preciso ser ele só a fazer as perguntas. Pode estar presente e deixar que outra pessoa, no fundo, a parceria multidisciplinar. Sim, e é isso que tem vindo a acontecer, mas... Então, porquê é que há tanta polémica, por exemplo, com estas questões?
Não sei, gostaria de saber porque é que há tanta polémica. Eu sei que não é... O Diabo do Porto, na altura ainda não era feito, foi acusado, e nomeadamente pelos jornais, fomos acusados de ilegalidade. Mas pelos jornais nós somos acusados de muita coisa, não é? Ou seja... A questão é que os juízes, e eu quando falei isto também numa ação de formação do Sérgio, também caiu o cargo de atividade, como vos falei, nas declarações, mas é uma questão mais técnica, invocar apenas a lei do Estatuto de Vítima, que, ao que está o juiz, dificulta muito mais os juízes a chamar as vítimas em sede de julgamento. Também caiu o cargo e a atividade. Felizmente agora está a ser feito. Mas é isso que eu digo, é um caminho. Os juízes voltaram atrás. E neste momento, de vez em quando, numa situação mais especial, aceitam, mas nunca prescindem de saber os fazer as perguntas. Quando eu acho que nós não temos saber tudo e nós não sabemos fazer as perguntas. Doutora, não é esse também o feedback que não sei de que casos em concreto está a falar, ou de que zonas está a falar, ou de que tribunais está a falar, mas também não é esse o feedback que eu tenho, porque estas salas que nós equipamos estão a ser utilizadas, até por causa dos níveis de gravação nós vemos que elas estão a ser utilizadas, elas são... Não, com o senhor... Com a gravação. Doutor, estamos lá todos. Estamos lá todos, mas estão separados pelo vidro, pelo espelho. É assim que elas funcionam. Sim, e a gravação capta, mas ouça, eu convido-a a vir visitar algumas salas que funcionam assim. É verdade que também já cheguei a alguns tribunais, não vale a pena dizer quais, que já cheguei a alguns tribunais onde nos disseram assim, a sala ficou equipada, ficou muito bonita, mostram-nos a sala, nós ainda não a utilizámos, mas... É só que tem que ser o juiz a fazer perguntas que implicam... Mas eu não acho que tenha que ser o juiz. De psicologia, etc. Nós não temos só que seguir, peço desculpa, está bem? Temos que saber inquirir as pessoas. Qual é o mal de nós entregarmos a quem sabe, a quem estudou o protocolo nicho. Mas é assim que está instituído, Qual é o mal de nós entregarmos essa diligência a quem sabe? Mas é assim que está instituído. Pronto, continua. Conclua, doutora. Já não me lembro. Não, estava-se a falar sobre a questão do manual de procedimentos e sobre a questão de presidir Eu acho que o caminho em determinadas situações, e neste em concreto, e quando se pretende resultados, tem que se dar também os equipamentos e os meios para que as pessoas adotem outros comportamentos. Não é uma questão de impor, como há pouco eu também disse que na questão da formação dos oficiais de justiça não é só a questão de impor, depois tem que haver adesão, não é? As pessoas têm que perceber a vantagem dessas situações. E eu acho que onde existem já essas salas, lá está, tirando alguns casos em concreto, em que efetivamente nos foi dito que ainda não a tinham utilizado, mas em que nós desafiamos a utilizarem e até sugerimos que a sessão seja lá iniciada, em vez de iniciar no gabinete ou numa sala de audiência e depois passar para lá, ela seja logo lá iniciada a sessão, que é para continuar lá sempre. E o facto de se facultar o equipamento e do equipamento também ter qualidade, porque isso também é importante, que a gravação fique bem feita, que depois não haja necessidade de haver repetições, que não haja necessidade de estar a ouvir outra vez. E estes equipamentos novos já vão permitir a transcrição automática, já vão permitir outro género de valências que atualmente não existem. Eu acho que esse caminho depois não tem volta atrás, porque as pessoas habituam-se a utilizar os equipamentos assim. E nesse modo, através de facultar os equipamentos, eu penso que é a melhor solução. Muito obrigada. Mas já agora deixe-me só dizer uma coisa a propósito de... Acho que foi a doutora que falou da questão das mentiras, das verdades e não sei o quê. E é verdade que nós nos tribunais somos enganados constantemente pelas pessoas, mas eu acho que qualquer juiz ou qualquer magistrado do Ministério Público tem esta noção, assim como os senhores advogados também são muitas vezes enganados, não? Normalmente nisto toda a gente é burlada. E eu não me esqueço de um senhor que me disse que a única vez que tinha falado verdade num tribunal ninguém tinha acreditado nele. E, portanto, há assim personagens que sabem como fazer, não é? Mas nós todos temos essa percepção e, aliás, eu lembro-me que quando fiz logo a formação inicial, até no SEG, que foi um dos dias mais engraçados, mais divertidos em termos de formação, no bom sentido, foram 2 dias completos que fizemos ali junto ao edifício da Caixa Geral de Depósitos, que era com psicólogos e tudo mais, e acerca da memória e
das declarações, dos depoimentos, e até fizeram exemplos, passavam um filme e depois quem é que se lembrava da terceira imagem que tinha aparecido, quem é que se lembrava se tinha aparecido um acidente, isto e aquilo. E para nós próprios vermos que como a memória falha, não é? E por isso é muito importante colher o depoimento o quanto antes e ele ficar registado, e esse é que é o mais credível. Doutora Ana Teresa, queria só fazer a intervenção para depois... Muito rapidamente, a nível do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República tem emitido alguns manuais de boas práticas. A Diretiva 5 de 2019, se não a memória não me falha, é assim uma diretiva que ela própria constitui um manual de boas práticas e, portanto, da parte da magistratura do Ministério Público, magistratura hierarquizada que somos, temos de facto acesso a estes elementos que, do meu ponto de vista, são muitíssimo úteis e têm ajudado a uma melhoria da nossa prestação como magistrados do Ministério Público nestas áreas. Relativamente à questão que foi focada sobre a questão dos assistentes sociais, eu muito rapidamente, todos se calhar sabem, mas só relembrar, as ações do SES não são só destinadas a magistrados. As ações que são organizadas pelo SES, a maior parte delas estão abertas a outros profissionais que não magistrados, portanto podem inscrever-se. Sobre aquilo que a doutora Renata Margarido referiu, acho importante, de facto, abrir o leque, e falou uma coisa que eu tinha pensado e depois também não tive a oportunidade de dizer: os profissionais de saúde são muitíssimo importantes quando estamos a falar destas matérias. O médico do centro de saúde que é médico de família daquela senhora que normalmente ou habitualmente sofre maus tratos em casa, seja eles físicos, seja eles psicológicos, tem aqui um papel muitíssimo importante. E que, sendo médico de família, é médico da vítima e do agressor. Que, aliás, tem sido aqui um bocadinho esquecido neste debate. Mas... E era importante também fazer-se este debate, porque os profissionais de saúde, muitas vezes, médicos e enfermeiros, escudam-se no sigilo profissional para não denunciar determinadas situações. Acho que era uma coisa que devia de ser debatida, porque aqui os médicos, os profissionais de saúde, têm um papel muitíssimo relevante a prestar. Sei que há 2 ou 3 pessoas que ainda querem intervir. Para uma última ronda, por favor. Elizabeth Brasil, depois há ali também outra pessoa, a senhora. E um senhor. Vamos lá. Muito obrigada. Eu algumas questões não vou colocar porque me sinto representada pela intervenção, a brilhante intervenção da Teresa, e portanto subscrevo-a. De qualquer forma, eu diria, quanto à formação, resumidamente falamos de especialização, não é só formação, é formação especializada e com especialização contínua de todos e todas as profissionais. A integração das áreas de penal e família parece-me essencial. E não estamos bem como estamos, e eu também concordo com uma conclusão que é: só podemos melhorar, só podemos mesmo melhorar, ainda que recorde e saiba que temos feito alguns avanços. Aquilo que não conseguimos é pôr uma justiça a funcionar a favor das pessoas, e quando é assim não há efetivamente justiça, quando as pessoas não sentem que ela que é feita, e é feita em termos de defender os seus direitos. Precisamos também de recursos e de meios, porque falamos que é preciso, mas precisamos também de reforçar meios, e meios humanos, meios financeiros, e de pôr a máquina a mexer. Relativamente, nós hoje temos estado aqui muito focados nas magistraturas, e eu, ainda que me identifique com a fala da senhora bastonária, enquanto também representante de uma organização não governamental e responsável por uma estrutura de atendimento a vítimas de violência doméstica, a Lisboa Mais Igualdade, a organização é a FEMAS, Feministas em Movimento, sinto, e no nosso dia-a-dia vemos, que há um déficit de formação de advogados e advogadas. Sentimos muitas vezes que o objetivo é chegar ao fim e, portanto, ver ressarcidos os seus honorários, e não tanto a representação da vítima como ela merece e deve ser feita.
Acreditamos que um advogado ou uma advogada, desde o início, desde a apresentação da denúncia e por aí fora, do início até final do procedimento, seria muito mais útil ao processo de crime todo e aos outros processos, mas seria também uma maior possibilidade de mais informada, alterar até a sua forma de discurso. E não é... As vítimas são umas chatas, grosso modo, é assim que o sistema as vê. Elas não dizem coisa com coisa, demoram imenso tempo a chegar ao fim da questão, o seu discurso não é linear, e ora estão aqui no tempo, como depois há 2 anos atrás, e depois às tantas no amanhã, porque temem o que vem a seguir àquele dia da denúncia. Nós não temos advogadas e advogados, grosso modo, preparados e preparadas para esta resposta. Muitas vezes nós temos, já foram deferidos apoios judiciários, já existe a nomeação e não sabemos onde estão, porque simplesmente não entram em contacto, elas tentam entrar em contacto e não conseguem. Eu não sei se é uma vítima que está no meu escritório para entrar em contacto. Tem que ser sempre a vítima a contactar o advogado. Pois eu entendo, mas nós nem temos os contactos das vítimas muitas vezes. Muitas vezes tentam por várias vezes e não conseguem. E, portanto, acho que este papel do advogado e advogada é central em todo este processo. Eu concordo. E que nós precisamos de advogados e advogadas especializados nesta matéria e ao longo do caminho. Porque nós sentimos que esse é um grande déficit também por parte dos advogados e advogadas. Quanto à primeira questão, quer dizer, ao repto que foi lançado pela Ana Luísa, eu não tenho dúvida nenhuma que estaríamos muito, muito melhor. E haveria ainda arestas a limar, mas certamente muito, muito menos. Nós estamos, se nós nos lembrarmos da primeira vez que se falou no nosso país de retirar o agressor da residência, foi em 91, a célebre lei 61/91, e sabemos o que é que aquele artigo 16 deu de celeuma. E que não obstante uma diretiva dizendo que se aplique, nós não tivemos essa aplicação. Acho que é essencial e de justiça social que a nossa intervenção e a nossa demanda seja que faça uma situação de violência doméstica, o agressor saia de casa e a vítima e as outras pessoas, nomeadamente as crianças, fiquem na sua residência. E que nós apliquemos as 72 horas e depois as 48 horas, se for esse o caso, e parece-me que se nós colocarmos o agressor fora de casa, estes períodos serão mais facilmente cumpridos. Nós poderíamos estar mais avançados e avançadas. Só conclua. Não estamos porque não queremos. Porque somos, no global, uma sociedade que ainda pensa no patriarcado, é criada no patriarcado, educada no patriarcado e na normalização da violência, em particular da violência contra as mulheres. E por isso muitas coisas não avançam, e não avançam por causa destas questões que estão ainda demasiado arraigadas nas nossas mentalidades, na nossa cultura, mas também na nossa política e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Muito obrigada. Peço que as próximas intervenções sejam muito breves. Há mais duas pessoas que se inscreveram, sejam o mais breve possível, está bem? De qualquer forma, penso que continua interessante o debate, mas de facto temos que pensar na hora. Havia aí senhores. Ora, bom dia ou boa tarde. Chefe João Ferreira. Trabalho em investigação criminal já há alguns anos e colaboro com a parte de investigação criminal. Isto falando de investigação criminal e da parte legislativa do tema que nós aqui temos. Uma das coisas que eu deixo aqui o repto é para quando valorizar mais, e se calhar de encontro aqui ao que a doutora Fernanda Pinheiro disse, quando valorizar mais a primeira inquisição da vítima, que é quando ela está mais fresca, quando ela tem as ideias mais frescas, por assim dizer, voltando a repetir. Não digo que só na presença do elemento policial, que é o que acontece hoje em dia, tendo em conta que trabalhamos 24 horas e o crime de violência doméstica não escolhe a hora, mas indo de encontro ao que a senhora Fernanda disse, que por que não ter um advogado 24 horas disponível para acompanhar a vítima nessa primeira inquisição. E que essa primeira inquisição não seja só valorizada em termos de se o processo vai ou não
a julgamento, mas que seja valorizada também já em fase de julgamento, para não termos que vitimizar, passa a redundância, a vítima várias vezes ou a perguntar sempre as mesmas coisas. Pronto, esta é uma das questões que eu queria deixar. A outra, seguindo o rap da senhora Ana, como homem, eu acho que isto é um crime odioso, é um crime que não devia acontecer e é um crime que a sociedade em que eu estava inserido me ensinou que era odioso e que não devia acontecer. Se calhar nós estamos aqui a falar na parte da criminalização, mas devemos começar a tentar mudar as ideias a montante. Temos que ir mais atrás no problema para que ele não aconteça e que a parte da criminalização, que já todos vimos que é difícil de combater, seja tratada a montante, logo no início, que fique ciente para todos os homens de todas as sociedades, principalmente a nossa, que é onde estamos inseridos, que o crime de violência doméstica é odioso e não pode acontecer de qualquer maneira. Não me alongo mais, já estamos atrasados. Obrigado. Só aqui mais uma questão de um senhor também. Peço que seja muito breve. Peço que seja muito breve. Bom, estamos já a mandar a palavra. Sim. Não é possível então fazer mais perguntas? Ok. Pronto, peço desculpa. Não fui eu a culpada. Posso falar rapidamente? O Sr. Eduardo não é Eduardo, não sou do cinema, sou aqui para a plateia, eu agradeço toda a gente. Na metafora que a Ana fez relativamente à inversão dos números de mulheres para homens, eu acho interessante a proporcionalidade de mulheres está aqui para homens, ainda, nos agentes acho que congratulo porque vejo uma certa igualdade, mas fico de facto que haja aqui muito poucos homens nesta direção. Muito obrigada. Vou já, para terminarmos uma última palavra às intervenientes, queria só também recordar, é uma coisa que eu digo muitas vezes ao meu filho quando ele diz: mãe, estás sempre a tratar esses temas tão tristes e a violência doméstica e as mulheres e não sei o quê. E eu digo: filho, isto são questões que não são de mulheres, são de homens também, são de todos nós. Porque as crianças que assistem à violência doméstica e que têm que lidar com esse trauma a vida toda, também são homens, não são só meninas, também são meninos. Os homens que também ou são vítimas, ou que todos somos vítimas desta situação, não é? E, portanto, também esta situação de estarmos sempre a dizer que são temas de mulheres, é também, se calhar, temos que dar a volta a esta questão. Passo a palavra, se calhar agora começamos pelo outro lado, a doutora Fernanda, e vimos para acabar com a doutora Ana Teresa. Bom, dizer só o seguinte, eu já respondi ali à doutora Elizabeth Brasil, dizer o seguinte: é evidente que tem que se criar um sistema e é evidente que os advogados e as advogadas que estão nesse sistema têm que receber formação de técnicos de apoio à vítima, isso eu já disse, e é essa a nossa intenção. Aliás, inclusivamente é uma coisa que tenho em cima da mesa com a SIG, é a própria ordem ser uma entidade certificadora dos senhores advogados e das senhoras advogadas para poderem fazer esse seu papel imediatamente. Eu já disse aqui também que a nossa formatação mental está sempre muito mais para o lado do arguido do que o contrário, porque o próprio sistema criminal é assim que funciona. As vítimas, como disse ali o senhor chefe, e tem toda a razão, é evidente que têm que ser ouvidas e gravadas logo para a memória futura para não estarem a ser revitimizadas e têm que ser entrevistadas. Eu concordo integralmente com a senhora Procuradora, por quem sabe. Não é? Nós estamos ali só para apoiar o advogado, para apoiar a sua cliente ou o seu cliente que está ali no papel de vítima e para conseguirmos retirar o discurso de alguém que está com as suas ideias completamente trocadas, que nem sabem que dia está, nem o que é que lhe aconteceu, nem como, e que muitas das vezes é o próprio advogado que diz: então não se lembra naquele dia, etc., porque isto já aconteceu comigo muitas vezes. A pessoa não se lembra, pois tem razão. Portanto, temos que melhorar muito. Já fizemos um longo caminho, mas temos ainda um longo caminho a percorrer. Eu volto a frisar, este a mim parece-me básico. Alterar no sentido, e não precisamos de alterar a lei, é apenas criar uma escala de prevenção 24 horas que existe também para os arguidos, em que está uma bolsa de advogados devidamente preparada no país inteiro e que é chamada conforme a necessidade. Se é à meia-noite, é à meia-noite. A escala de prevenção começa às 0 horas e termina nas 0 horas do dia seguinte. É necessário, o profissional vai ao local, está a acompanhar e depois acompanha todos os processos
processos, porque isso é que é fundamental e tem essa preparação, quer técnico-jurídica, quer da parte emocional como técnico de apoio à vítima. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui a partilhar convosco o meu conhecimento. Muito obrigada. Doutora Ana Casses, passamos a concluir. Bom, quanto ao que já foi dito aqui até pela doutora Fernanda, não vale a pena estar a acrescentar nada, porque acho que seria uma redundância. Já agora deixo só algo para pensar, até porque aludia a isso quanto à nossa formação, que também incide sobre o idoso, sobre as vítimas que têm alguma idade. E é verdade que aí que se nota que não são só mulheres, são também muitas vezes homens, no sentido que muitas vezes a cuidadora é a mulher e também pratica a violência doméstica de alguma forma nessas situações. E penso que essa tendência poderá agravar-se porque a nossa população está cada vez mais envelhecida e, portanto, há de ir-se notando mais, e acho que todos os profissionais têm que estar atentos a essa realidade. É só isso. Rapidamente, vim falar, este painel vim falar de formação e recebi muita formação nestes 2 dias, principalmente hoje. Obrigada a todos. Muito obrigada. Pronto, estamos então por encerrada. Muito obrigada pelo convite também aprendi muito e pelas todas as participações aí dentro da plateia. Obrigada.